Lucas capítulo 24, versículo 13. Este é o ponto que eu quero falar essa noite. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado, chamado, que ficava a cerca de... Era longe, hein, irmãos? 11 quilômetros. E iam... recentemente ocorridos. Próximo. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou de ambos e começou a... Já pensou isso? E mais uma vez estamos numa cena onde existe essa interação. Entretanto, os olhos deles foram... Aleluia. Para dificultar um pouco, né? Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? E ao que lhe indagou: quais? E eles começaram ali. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso, em obras e em palavras, diante de Deus e de todo. E como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado e para a pena de morte. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total... Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram por quanto foram de madrugada ao sepulcro. Mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram que lhes asseguraram que ele... De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém, não viram. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e leitos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já... Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que... Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica, pois é... E o dia já está chegando ao fim, então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram e conheceram ele, contudo desapareceu diante de seus olhos. Então estamos diante de um cenário pronto durante toda essa história. Diz que existiam 2 discípulos que também estavam no meio daquele grupo de discípulos que ouviram sermões maravilhosos, que estavam impressionados com o que Jesus fazia. Estavam talvez dedicando um tempo da sua vida para ouvir, para seguir, já haviam deixado algumas coisas, contudo, o seu coração não cria que esse mesmo Cristo que falou que iria ressuscitar, havia ressuscitado. Acabamos de ler que fala que eles, ao voltarem de Jerusalém, porque viram uma cena horrível do seu mestre sendo açoitado e morto, eles estavam comentando e conversando a respeito daquilo que eles viram e ouviram em todo o tempo em Jerusalém.
Ou seja, não eram homens incautos. Eles tinham entendimento porque eram testemunhas daquilo que Jesus operou em Jerusalém. Eles sabiam quem Jesus era e o que Jesus operava. Porém, quando eles olharam o próprio Cristo na cruz, o que aconteceu? Ficaram incrédulos daquilo que o próprio Yeshua havia falado que iria acontecer. E por isso eles estão indo em caminho e diz que aparece um homem ao lado deles. O próprio Cristo aparece ao lado deles e diz: o que vocês estão falando? E eles começam a discorrer: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Um homem aprovado em poder e obras, fez tantas coisas, mas os principais sacerdotes o mandaram matar. E disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. De fato, algumas pessoas já o viram ressurreto. Você já parou para pensar? Eles tinham recebido e sabiam do testemunho da ressurreição. Eles sabiam do que Jesus havia falado, que ele iria ressurgir, ele iria ressuscitar. Mas mesmo assim, eles voltaram para a sua vida normal, de novo. Podemos correr esse risco de termos os nossos iPads, celulares, cadernos. Eu, principalmente, gosto de anotar quase tudo que eu ouço quando dá tempo. Você gosta ou não? De rever as palavras, de ouvir os áudios, estarmos cheios dessas coisas. Até sabermos sobre essas coisas. Mas mesmo assim, constantemente revisitamos a vida que o Senhor já condenou, já desabilitou. Revisitamos lugares onde o Senhor já desabilitou na nossa vida. Revisitamos situações que agora deveriam ser cicatriz, mas ainda não são. São feridas abertas que precisam ser curadas. Revisitamos algumas coisas que nos fazem voltar para onde Ele nos tirou. Ou seja, podemos saber de muitas coisas, mas ainda não crermos em nosso coração aquilo que Ele tem feito esses dias, aquilo que Ele já fez em nossas vidas e para onde Ele está apontando das coisas que Ele irá fazer. O que é o poder da ressurreição? Porque depois que Ele ressuscita e aparece para esses homens, Ele começa a explicar os escritos e os salmos que falavam a respeito dEle mesmo. O que é o poder da ressurreição? O poder da ressurreição traz clareza daquilo que nós deveríamos, do lugar que nós deveríamos estar e das pessoas que nós devemos ser, do tipo de cidadão que nós devemos ser. Existem coisas nas nossas vidas que nós estamos voltando, talvez por causa do medo, da frustração, da dor, e o Senhor está falando: deixa isso, vocês disseram que deixaram isso no peça, que vocês deixaram isso na cruz, então deixa de fato. Qual a segurança que nós temos, Fernando? Nenhuma. Nós temos uma palavra, e é por isso que Yeshua começa a explicar. Vocês não lembram? Vocês não lembram o que fala a respeito de mim, nos salmos e nas profecias, em toda a escritura, que eu deveria padecer, que eu deveria ressuscitar? E ele começa a falar com aqueles homens, e os homens não percebem quem Yeshua é, porque os seus olhos estavam como vendados. Então existem momentos em nossas vidas que nós não conseguimos perceber quem Ele é, nós não conseguimos ouvir de fato a voz dEle, nós não conseguimos perceber o Espírito dEle. E por quê? Porque Ele parou de falar conosco? Não, é porque nós estamos voltando para o lugar onde Ele havia nos tirado. E achamos que a única vida que nós temos é aquela da qual nós estamos voltando, é aquela da qual Ele um dia nos tirou. E eu deixo te falar, Ele, com a morte, com a ressurreição dEle, abriu um novo e vivo caminho de relacionamento com o próprio Deus, para mim e para você, para nos relacionarmos com Ele. Não, nós não temos uma vida, sabe por quê? Porque Ele pregou ela na cruz do Calvário e tomou para si. E agora nós somos família dele, somos um povo comprado a preço de sangue. Somos parte daquilo que ele está desenvolvendo. Ele colocou eu e você no meio da linha da história, nos escolhendo como família eterna dele nessa terra. Então volte para o lugar onde o Senhor te colocou. Não olhe mais para trás. Abandone os argumentos. Abandone as coisas que ainda surgem na sua mente, na minha mente. Nós temos que abandonar para entrarmos nessa realidade e fazermos parte desse reino.